Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Continuando aqui a nossa aula, falando aí sobre esse processo de vinda da Corte Real Portuguesa para o Brasil, todo o processo de independência, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Revolução Liberal de 1820. A gente tem que entender o que aconteceu enquanto a família real portuguesa estava no Brasil. Eles moravam em Portugal, eles fugiram de Portugal. Vamos lá. Primeira coisa que a gente sabe é que Portugal não aceitou o bloqueio continental, continuou fazendo comércio, tendo alianças com a Inglaterra. Consequentemente, Napoleão manda invadir Portugal, por conta de Portugal não ter aceitado essa ordem dada por Napoleão. A família real vai fugir para o Brasil, evitando assim ser presa e mantendo a independência de Portugal. Aí você pensa, mas como assim, professor? Eles não deixaram Portugal e como que vai manter a independência? Quem tem o poder sobre o país é o rei. Se o rei ainda está vivo, o rei é o rei. Então, mesmo que o rei estivesse no Brasil, que era uma colônia de Portugal, ele continuaria sendo o rei de Portugal. Aqui a gente tem uma imagem da fuga, né, dos nobres aí, enchendo os navios e tudo mais para ir para o Brasil. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a França tentou mais de uma vez. A primeira invasão vai ser entre 1807 e 1808, né? Esse Junot. Aqui tem essa linha vermelha por onde eles tentaram passar, né? Vindos aqui da Espanha, que já tinha sido conquistada, para chegar até Lisboa, capital. A segunda invasão vai ser em 1809, a Corte Real Portuguesa já estava no Brasil, eles fugiram aqui, ó, nesse período aqui. Em 1809, eles fizeram, cadê? Linha verde, ó. Essa outra tentativa, chegando aqui até a cidade de Porto, né? Que também é uma cidade importante para Portugal. E a terceira, ainda quando Napoleão ainda estava no poder, entre 1810 e 1811, foi aqui a de Macena, que vai acontecer nessa linha azulzinha aqui, ó. Vão sair também aqui da Espanha e vão tentar chegar até a região de Lisboa. Então você tem várias tentativas aqui de tomar Portugal. Portugal é essa partezinha branca aqui do mapa. O que você vê em preto são as linhas de Torres-Vedras, né? Que eles vão fazer aqui bloqueios. E onde você vê esse símbolozinho branco aqui são batalhas que aconteceram dentro do território português para evitar que eles chegassem de fato à capital e tomassem aí o poder. A intenção de Napoleão era dominar toda a Europa. Ele queria acabar com todas essas monarquias, que todo mundo se submetesse a ele. Os portugueses conseguiram enfrentar Napoleão aí dentro do seu próprio território. Consequências das invasões. Tivemos aí muitas pessoas mortas, roubos e destruições, isso é uma guerra, desorganização da agricultura e da indústria. Os ideais iluministas acabaram vindo junto com os franceses aí para Portugal. Você tem aqui essa questão do Brasil ser elevado à categoria de reino por Dom João VI, né, que vai se tornar aí o rei de Portugal. Você vai ter a abertura dos portos no Brasil, a gente citou no outro vídeo, a permanência da família real no poder, e aqui você tem o governo de Beresford, o marechal inglês. Portugal vai ser protegido pela Inglaterra durante esse período. Por que a gente fala de protegido? A ideia é que Portugal está mais próximo da Inglaterra do que do Brasil. Então era mais fácil Portugal ser defendida pelos ingleses do que necessariamente pela família real que estava no Brasil. Até porque a família real estava no Brasil num outro processo aí de desenvolvimento do país e não ia conseguir prestar esse socorro. Então, durante um certo período, você tem aí o Beresford, o marechal inglês, tomando conta dessa região. Aqui vem os problemas. Como ele não voltou, Dom João não voltou para Portugal, e Portugal estava perdendo muito dinheiro, perdendo muitos benefícios que eram trazidos pela colônia brasileira, vão começar as tentativas de tomar o poder dentro de Portugal. A primeira tentativa de implantar o liberalismo foi liderada por Gomes Freire, né? O general e outros conspiradores foram presos e executados em 1817. A ideia deles de tomar o poder e colocar uma nova forma de governo muito semelhante ao que foi feito na França, porém eles não conseguiram. Em 1818 eles vão fundar o Sinédrio.
Deixa eu até pegar aqui para vocês, aqui nessa página. O Sinédrio vai ser essa associação secreta liberal fundada no Porto em 1818. Então, um grupo de pessoas que queriam tomar o poder... Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Aqui. Que queriam tomar o poder para impor uma nova forma de governo onde não fosse a monarquia que fosse liderada aí por Dom João, e sim um novo governo por pessoas, né, do povo. Também não deu certo. Em 24 de agosto de 1820, a gente vai ter a revolta no campo de Santo Ovídio, no Porto, apoiada pela burguesia, clero e nobreza. Aqui você tem a Revolução do Porto. Essa sim teve um impacto muito forte no Brasil, porque eles vão criar uma constituição sem o rei e vai falar, se o rei não voltar, o rei não é mais o rei de Portugal. E ele vai ter que voltar e vai ter que aceitar, vai ter que assinar aqui que concorda com a nossa Constituição. A monarquia deixa de ser uma monarquia absolutista, que era aquela que existia na França, e se torna uma monarquia constitucionalista, ou seja, uma monarquia baseada numa carta de leis. E dessa forma limitando os poderes de Dom João. Aí você tem uma formação da junta provisória, que vai criar aí essa carta de lei, uma eleição das cortes constituintes. Vamos criar a Constituição. A ideia é bem simples. Já que o rei não volta para Portugal, Portugal vai criar aqui um conjunto de leis sem o rei. Se o rei voltar, ele vai ter que voltar e aceitar tudo isso, porque Portugal foi abandonado, o povo foi abandonado. Então eles não vão aceitar que o governo simplesmente faça o que quiser à distância. Quais vão ser as ações da corte? Primeira coisa, exigência do regresso de Dom João VI da corte a Portugal, imediato. Eles querem que ele volte para Portugal de forma imediata. Extinção da Inquisição, que era aquele problema ligado à religião, que perseguiam as pessoas de religiões que não eram a católica. Abolição dos direitos senhoriais. Então isso aqui já vai mudar muita coisa na questão da pirâmide social, de quem tinha privilégio e quem não tinha. Transformação dos bens da coroa em bens nacionais, todo aquilo que era de riqueza que pertencia à coroa agora pertence a Portugal. Essa é uma ideia que vai dar um certo trabalhinho. Liberdade de imprensa, liberdade de ensino, ou seja, ideias liberais. Liberdade, igualdade, fraternidade, ideias que foram trazidas pela Revolução Francesa agora chegando a Portugal. Proteção da agricultura e da indústria, que foram os mais prejudicados pelas invasões. E por último, não menos importante, elaboração e aprovação da Constituinte de 1822. Então, assim, eles vão exigir que Dom João volte para Portugal, eles vão criar uma Constituição, eles vão criar todo um sistema de regras que, se ele quiser continuar sendo o rei ou a pessoa que comanda Portugal, ele vai ter que voltar e vai ter que aceitar. Aqui você tem a Constituição de 1822, Constituição Portuguesa, a qual Dom João teve que se submeter. Os princípios básicos: uma monarquia constitucional, como eu disse para vocês, ele não tem mais poderes absolutos. Divisão de poderes, predominância do poder legislativo pertencente às cortes, de certa forma limitando mais o poder do rei. O rei vai ter poder, mas não é um poder tão poderoso como foi feito com a Inglaterra. O poder executivo do rei, que não podia dissolver as cortes ou interferir no seu funcionamento. O rei tinha poder, mas ele não tomava todas as decisões. Algumas decisões iam passar aí por esse parlamento. Eleição das cortes por sufrágio universal e direto. Agora você tem um voto, todos os homens votam, só que analfabeto, mulher, membro de ordem religiosa não vai votar. Isso também vai acontecer no Brasil mais pra frente. Aqui eu vou falar um pouquinho só, porque a gente viu isso no outro vídeo, que foi tudo que mudou no Brasil, né? Todas as mudanças feitas pela corte. Algumas coisas eu vou pular, porque a gente vai falar no próximo vídeo. E... Cadê? Eu vou parar aqui, ó. Vamos lá. Cadê? É porque eu preciso ter uma parte que eu não vou até ela, que a gente vai deixar para falar na próxima. Tá, vou ficar aqui mesmo. Para finalizar esse vídeo é mais curtinho mesmo. O que vai acontecer com essa revolução do Porto aí, essa rebelião do Porto? Dom João vai voltar para Portugal. Dom Pedro, filho de Dom João, vai ficar no Brasil. Dom João vai meio que exigir que Dom Pedro volte, porque era uma das exigências que estava na Constituição, e Dom Pedro não vai aceitar. Nesse não aceitar, uma série de coisas vão acontecer que vão levar o Brasil ao processo de independência. E é isso que a gente vai abordar no próximo vídeo. Só para finalizar a ideia aqui,
o povo de Portugal ficou ao Deus dará durante um tempo, mas eles continuaram lutando tanto contra os franceses e até contra essas vontades e mandos e desmandos aí de Dom João. Beleza? Aula bem simples, curtinho. Espero que tenham gostado, espero que tenham feito as anotações e até a próxima.